Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, uma espinha aqui. Bora lá, né, pro nosso devocional Mulheres Enraizadas. Dia 39 hoje, esses últimos dias tem sido uma chinelada, né? Um tapa na nossa cara, mas tem sido muito edificante para quem tá acompanhando, para quem tá realmente se entregando a esse processo. Tenho certeza que já grandes mudanças mentais, emocionais e espirituais têm acontecido. O tema de hoje é: invista muito em poucos. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Timóteo 1:2. Uma das características de alguém saudável é o seu entendimento a respeito da relevância de investir em outras pessoas. Assim como Deus chamou e encorajou Paulo a cumprir uma função essencial na formação do caráter de Timóteo e da geração de novos convertidos em sua época, muitos estão à espera de serem orientados em nossa geração. O Pai continua despertando os que estão dispostos a aprender, como Timóteo, e persiste em encorajar pais espirituais para essa geração órfã. Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 4,15: embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Apesar de não serem todos os cristãos que podem exercer esse papel com responsabilidade, diligência e temor de Deus, aqueles que se dispõem a treinar, amar e corrigir outros cristãos têm experimentado uma unção sobrenatural que os capacita e respalda por onde vão. Afinal, a unção divina recai sobre nós para um propósito específico, que geralmente está ligado ao serviço às pessoas. Isso está lá em Isaías 6:61. O importante é investir muito, mesmo que seja em poucas pessoas. Talvez o seu chamado, presta atenção nisso. Talvez o seu chamado seja se dedicar ao seu cônjuge, seus filhos, sua família. Depois disso, Deus pode expandir o seu território e dar a você a oportunidade de investir na vida de outras mulheres ao seu redor ou de algumas pessoas na sua área de atuação. A menos que o Senhor lhe dê uma palavra específica, não perca tempo dedicando-se a uma multidão, porque além de trabalhoso, é bem pouco produtivo e pode desencorajar você. Além de Timóteo, o Novo Testamento nos traz outro exemplo lindo de investimento. Barnabé, que se ofereceu para caminhar com Paulo no início da sua conversão. Como resultado, este acabou influenciando a vida de muitos homens, mulheres, jovens e famílias. Isso porque o cuidado gera cuidado. Quem investe em pessoas, seja da sua família ou aquelas que estão ao seu redor, abençoa as gerações seguintes, como ocorreu com Timóteo, que foi fruto do cuidado que Barnabé havia tido com Paulo. Gente, até aqui esse devocional, ele me faz lembrar muitas das coisas que nós conversamos no início do devocional. Quando nós falamos lá atrás, né, sobre a importância de nós nos voltarmos para a nossa identidade, para a nossa essência, para a nossa família em primeiro lugar, para a essência da mulher. Porque hoje, eu tô toda arrepiada. Hoje, na sociedade que nós vivemos em uma sociedade que encoraja um empoderamento feminino, um empoderamento da mulher. Mas esse empoderamento que hoje é encorajado pela sociedade, é um empoderamento onde a mulher, ela larga a família, ela larga a casa, ela larga o seu papel principal, o seu principal ministério, e ela sai desbravando o mundo do empreendedorismo. Ela sai fazendo e acontecendo a todo e qualquer custo. E não é isso que Deus espera de nós.
Deus nos criou como mulheres por um propósito. Nós somos cuidadoras, nós somos auxiliadoras, nós recebemos o dom, o presente divino de podermos gerar vidas, de podermos cuidar dos filhos que Deus nos dá. E o que a sociedade ela incentiva hoje é que a gente terceirize esses cuidados com a nossa família, com os nossos filhos, a educação dos nossos filhos. E aí, esse terceirizar não diz respeito só a terceirizar a outras pessoas, mas a terceirizar, por exemplo, com tablets, celulares, rede social, videogames, né? Eu sei que é difícil, porque eu passo por esse processo, né? Eu tenho despertado para isso, é um processo árduo. Como vocês sabem, eu tenho 2 filhos, um de 4 e uma que vai fazer 3 agora em agosto. E não é fácil, não é fácil. Mas esse devocional até agora que a gente leu, ele vai remetendo muito ao que nós conversamos desde o início, né? Deus nos chama, em primeiro lugar, para cuidarmos dos nossos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E depois ele vai nos dando ferramentas, nos dando unção, nos dando direcionamento para a gente ir expandindo isso ao nosso redor. É aquilo que eu falei uma vez, né? A gente vai se enchendo a tal ponto que uma hora a gente precisa transbordar. E esse transbordar começa a reverberar num trabalho numa rede social, num trabalho em uma liderança, né? Enfim, Deus vai direcionando. Mas em primeiro lugar, o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. As primeiras pessoas que Deus coloca nas nossas mãos para nós cuidarmos é a nossa família, é o nosso marido, os nossos filhos, as pessoas que estão aqui convivendo com a gente. E aí a gente começa a sermos discipuladas pelo Espírito Santo para cuidarmos dessas pessoas, para sermos a face de Deus com essas pessoas na nossa casa, para exalarmos o bom perfume de Jesus Cristo com essas pessoas dentro da nossa casa. Então, não adianta a gente ter uma vida de sucesso no ministério lá fora, não adianta a gente ter uma vida de sucesso no empreendedorismo lá fora. Se dentro do nosso lar, se dentro da nossa casa, as coisas não estiverem em ordem, as coisas não estiverem bem cuidadas, nós podemos sim sermos mulheres de sucesso, mulheres empreendedoras. Afinal, nós não só podemos, como nós devemos buscar, nós temos o direito de buscar isso, porque Deus nos concedeu isso, essa graça. Mas nós não podemos deixar de olhar para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Então, é a ordem, sabe? Eu trabalho muito isso nas minhas aulas. O princípio da ordem verdadeiramente precisa ser Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, para você colocar o sustento, para você auxiliar o seu marido, para você proporcionar uma vida melhor para sua família. E depois vem as demais coisas. Mas é preciso verdadeiramente entender essa ordem. Ela precisa fluir de dentro para fora. Isso me faz lembrar do jardineiro em Lucas 13. Lembrem-se que o jardineiro, nós já falamos em outros devocionais, né? Quem é o nosso jardineiro? Quem está cultivando as nossas raízes aqui nesse devocional e o tempo todo, né? Quem cuida nunca desiste e não tem medo de investir, mesmo nos períodos de esterilidade, pois não está preocupado apenas com os resultados, mas com quem realmente somos. Essa dedicação exercida por ele em nossa vida é descrita da seguinte maneira por Hernández Dias Lopes. O Senhor Jesus tem escavado ao nosso redor e colocado adubo. Ele morreu por nós, ressuscitou para nossa justificação, enviou seu Espírito, intercede por nós. Domingo após domingo, ele nos alerta pela sua palavra. Ele tem investido em nossa vida espiritual. Mulher,
Da mesma forma que Cristo investe em você, Ele a chamou para amar e cuidar dos outros. Nesse exato momento, pare e pense em uma pessoa em quem você pode investir. Seja por meio de uma palavra, seja por meio de recursos, seja por meio do seu tempo ou de algum ato de serviço. Não precisa ser algo grandioso. Comece com um pouco, mas comece com hoje. Então aqui não está dizendo necessariamente um tipo de pessoa na qual você precisa investir, né? Mas ela está nos incentivando a começarmos a cuidar de pessoas. Seja por meio de uma palavra, então, seja por meio de você liberar uma declaração, de você declarar sobre a vida de uma pessoa, de você compartilhar uma palavra com a vida de alguém, de você compartilhar esse devocional, por exemplo, com alguém específico, né? Seja por meio de recursos, de você fazer ofertas na vida de alguém. E, gente, aqui, eu não sei quantas de vocês têm entendimento sobre dízimos e ofertas. Isso foi algo que Deus foi trabalhando comigo no decorrer de alguns meses atrás. E quando nós ofertamos na vida de alguém, isso abre um canal no céu, é uma bênção sem fim. E o ofertar não precisa necessariamente ser na vida de uma pessoa que esteja necessitando, passando uma necessidade. Você pode ofertar na vida de pessoas que também têm contribuído com você de alguma forma. Você pode fazer ofertas de gratidão e não precisa ter valor específico, não precisa ser um valor grandioso. Eu tenho aprendido muito sobre como Deus se agrada da oferta de honra. Oferta de honra é quando você ali direcionada por Deus, tá? Sempre direcionada por Deus. Você decide honrar a vida de alguém através de uma oferta. E você fala com Deus: Deus, eu estou ofertando este valor simbólico na vida dessa pessoa, em gratidão, em honra a ela, por todas as coisas que ela me proporcionou. Eu quero plantar, eu quero semear na vida dessa pessoa, para que o Senhor multiplique o que ela fez na minha vida para a vida de outras. Quando você faz isso, o que acontece? Vocês já ouviram aquela lei básica universal, né? Que tudo que você planta volta para você em 100 vezes mais. Então, no mundo espiritual, o dinheiro hoje é como se fosse a oferta de sangue que eles faziam no Antigo Testamento. Isso eu não me lembro agora exatamente em qual passagem que tá, mas eu já li sobre isso nos evangelhos, né? Então, a oferta no mundo espiritual, ela é muito poderosa. Então, talvez hoje você possa pensar aí em uma pessoa que tem contribuído, que tem sido bênção na sua vida e fazer uma oferta de honra na vida dela e semear na vida dela uma oferta de concordância com Deus. Deus, eu quero ofertar na vida dessa pessoa, que o Senhor multiplique na vida dela, assim como eu sei que o Senhor fará na minha. E aí você faz essa oferta e você fala: fulana, hoje Deus me tocou para fazer uma oferta na tua vida, para que você seja ainda mais honrada no teu trabalho, para que você seja ainda mais honrada naquilo que você faz, para que você seja ainda mais honrada em agregar na vida das pessoas. E, gente, não fique pensando se a pessoa precisa, se a pessoa não precisa. Ai, mas essa pessoa ela já tem um monte de dinheiro. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre o poder que a oferta gera, tá? Senti de falar isso agora. Então, por meio de recursos, por meio do seu tempo ou de algum ato de serviço. Então, muitas vezes, né, eu também fiquei pensando muito sobre isso. A gente ser bênção na vida das pessoas, a gente poder ser um pouquinho mais parecidas com Jesus, também nós podemos fazer isso através de atos de serviços. Então, talvez uma amiga sua que ganhou bebê recentemente, você pode se dispor a ir lá, fazer uma faxina na casa dela, fazer um almoço para ela, ficar um tempo com o bebê dela, para ela ter um tempo para ela, ou
tem tantos atos de serviços, talvez a sua mãe que trabalha muito fora, de vez em quando eu faço isso, sabe? Não é sempre, mas de vez em quando eu tenho a chave da casa da minha mãe, então de vez em quando ela me ajuda tanto, gente. Olha, eu falo que se não fosse a minha mãe na minha vida, a minha mãe e a minha irmã, né? Se não fosse as duas na minha vida, eu não sei nem como eu estaria hoje, né? Porque quem já passou por uma separação com criança pequena e com dívidas, vai saber como é difícil a gente se reestruturar, a gente se restabelecer, né? E se não fosse elas duas, eu nem sei como eu estaria hoje. Então, de vez em quando, como oferta de gratidão mesmo, eu pego a chave dela e eu vou lá sem contar pra ela. E eu dou aquela faxina na casa, sabe? Aí ela chega do trabalho, tá tudo cheirosinho, tá tudo, né, fresquinho, tá tudo gostoso. Então, essa é uma forma de eu cuidar das pessoas também. Então, não é só através de você anunciar o evangelho. Você pode cuidar das pessoas, você pode ser a face de Jesus, ser resposta de oração na vida das pessoas por meio de serviços também. De que forma você pode servir ao próximo no dia de hoje? De que forma você pode servir ao próximo nessa semana? A gente já falou sobre isso, um pouco sobre isso, eu contei pra vocês, compartilhei, quando a gente falou das mulheres, né? Mulher videira, mulher figueira e por aí vai. Então hoje o convite de Deus pra nós é esse, né? Para que nós possamos ser bênção na vida de alguém no dia de hoje, no dia dessa semana. Então pense aí, de que forma você pode honrar a vida de uma ou mais pessoas nessa semana. E qualquer coisa compartilha comigo lá no grupo, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos mais essa manhã reunidas aqui em Teu nome, para compartilharmos dos Teus aprendizados. Como tem sido edificante, como tem sido gratificante esse devocional para nós. Eu me sinto honrada de poder estar aqui abrindo essas lives há 39 dias já, falando do Teu Evangelho, sendo ministrada pelo Espírito Santo e ministrando também na vida dessas pessoas. Eu sou grata, Pai, por cada mulher que o Senhor tem trazido até este devocional e que este devocional tem edificado, tem restaurado, tem reestruturado, tem alimentado todas as manhãs as nossas vidas, a minha e de tantas outras mulheres aqui. Pai, eu quero te pedir hoje que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor ministre ao nosso coração, em especial ao coração de todas essas mulheres que estão aqui ouvindo esse devocional no dia de hoje. Espírito Santo, mostra a cada uma como elas podem, no dia de hoje, servir a vida de outras pessoas, seja através de uma oferta, seja através de um ato de serviço, seja através de uma palavra ou da forma como o Senhor direcionar. Mas mostre a cada uma delas, ministre ao coração delas, encoraje elas a começar a fazerem a diferença na vida das outras pessoas, a praticarem o princípio da honra na vida das outras pessoas. Se não for para honrar as pessoas, que seja para honrar a Ti, Pai, que tanto tem nos ensinado. Ministre ao nosso coração, direcione o serviço à pessoa específica, como nós podemos agradecer tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigada, nos dê um ótimo dia, nos dê um ótimo domingo, nós consagramos o nosso dia a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã.